Olá a todos, estamos começando agora a nossa aula Método dos Mínimos Quadrados em FIS 16, no ano de 2021. É a nossa terceira aula. Para esse tópico, nós podemos continuar utilizando o livro Fundamentos da Teoria de Erros, do Vuolo, mas há também uma bibliografia suplementar, que é o livro Tratamento Estatístico de Dados em Física Experimental. Para os mais interessados, eu recomendo. Vamos começar aqui com a motivação para o problema que nós temos em mão, ou a motivação para o método dos mínimos quadrados. A determinação da relação entre grandezas físicas é uma das características mais importantes da ciência moderna. Veja, por exemplo, o caso da relação entre a força elástica e o deslocamento de uma mola, F igual a menos ΔX. O deslocamento da mola é possível medir diretamente, a força elástica também. A constante elástica pode ser determinada a partir dessas grandezas. A relação entre a posição de uma partícula e o tempo na queda livre do objeto partindo do repouso. Da mesma forma, experimentalmente, nós conseguimos medir a posição da trajetória de uma partícula, por exemplo, filmando, por outras metodologias. Podemos cronometrar também um instante em que a partícula passa por essas posições. Então, é possível ter medidas tanto da posição quanto do tempo, e a partir delas determinar a aceleração da gravidade. Mesma coisa, a relação entre força resultante e aceleração. Nós sabemos que a força é proporcional à aceleração e essa constante de proporcionalidade é a massa. Tudo isso para mostrar que na física moderna as grandezas são colocadas em relação, né? Porque a teoria ou a razão, né? A relação entre as grandezas podem ser colocadas em forma matemática. Essa é uma das premissas, né, da ciência moderna, a ideia de que existe uma relação matemática entre as grandezas e que é necessário encontrar quais são as grandezas relevantes, abstrair, né, do determinado fenômeno físico as grandezas que são relevantes e descobrir qual é a relação entre elas. Vamos continuar aqui com um exemplo da lei de Hooke. Então, imagina aí que a gente determina uma medida da força elástica para um deslocamento ΔX, e com base nessas duas medidas, você calcula simplesmente o K, estima o K, né, como F dividido por ΔX. Sim, se eu pedisse para vocês medirem a constante K, provavelmente vocês fariam isso. Se eu desse esse problema, passasse esse problema para o aluno do ensino médio, provavelmente ele faria isso, né? Vamos dizer, é o passo ou a tentativa mais simples de obter experimentalmente a constante K, e não está errada, né? Agora a questão é, será que eu consigo melhorar a estimativa se eu usar vários pares, né, de ΔX e força elástica? Em vez de usar só um ΔX, eu uso vários. Eu uso o ΔX menor, um ΔX maior e aquele que eu usei inicialmente. O que você poderia fazer? Vocês vão dizer, eu posso calcular os vários KI dividindo as forças pelo ΔX correspondente, depois eu faço a média. Né? Não estaria completamente correto, mas esse não é o método mais correto de fazer, de resolver o problema. Eu poderia perguntar, não haveria uma forma de usar toda a informação obtida em laboratório, né, todos esses pares de dados, ΔX e F, né, dessas duas variáveis, para determinar o K diretamente? E essa é a pergunta que o método dos mínimos quadrados responde. É possível demonstrar que é também a metodologia mais correta para obter o K, ou a estimativa de K, sem viés. Sabemos que qualquer que seja o par de medida ΔX e força elástica, vale a relação F igual a menos K ΔX, né? Essa é a hipótese de mesmo modelo válido para todos os dados experimentais. A gente vai partir dessa suposição. Isso tem a ver com o nosso sistema físico, né? Não tem motivo para supor que, que isso não ocorra. A gente está fazendo medidas sobre a mesma mola, em ΔX que não seja terrivelmente deslocamentos da mola que não sejam terrivelmente elevados para deformar a mola, né?
Muito bem, significa então que esses dados eles obedecem a uma relação geral do tipo y igual a x. Nesse caso, o a é um parâmetro, é um menos k, corresponde a menos k pelo modelo. O y é a força elétrica e o x é o delta xi. Nós queremos achar um único k, né? Um único k, tal que k seja aproximadamente igual a f sobre delta xi, qualquer que seja o i. A gente quer um único k, não é? Bom, se a gente usar um mesmo k para todos os i's, então você não vai conseguir nunca necessariamente ter f igual a menos k delta x para qualquer i. Necessariamente haverá um erro. Se existe algum, assim, a gente viu, né, que não existe medida exata no sentido que seja igual ao valor verdadeiro da grandeza. Então, qualquer que seja o K, né, a gente vai ver que existe um K ótimo, mesmo no caso do K ótimo, vai existir um resíduo, que é a diferença entre a medida, né, o F de I, a medida da força, e o menos K delta xi, né? O K seria esse valor, pode até ser o valor ótimo, vezes a medida do deslocamento. Vai existir um resíduo, e esse resíduo ele vai ser diferente dependendo aí de qual é o dado que você está utilizando. A gente está aqui supondo que nós temos aí vários pares f delta x, né? Assim, o esperado é que esses erros eles podem ser positivos ou negativos, e na média espera-se um valor zero. A gente vai definir uma nova grandeza, que é o Qzão i, que é o erro elevado ao quadrado. Se a gente definir, você vai ver que é interessante colocar essa grandeza, o resíduo ao quadrado, senão a soma tende a ser zero, né? E nós temos a soma de todos os QIs, será o Qzão. Então, essa fusão Qzão é a somatória dos QIs, ou seja, a somatória dos resíduos elevado ao quadrado, ou aqui nesse caso em específico, vai ser a somatória de f menos k delta x para todos os i's, a soma quadrática, né, do f menos k delta menos k delta xi para todos os i's. A ideia é tentar determinar o k que minimiza a função q, ou seja, que minimiza a soma quadrática dos erros ou resíduos. A gente, assim, não tem como, não tem modo de esperar que os resíduos sejam todos zero ao mesmo tempo, tá? Isso é impossível. Mas a gente pode tentar determinar o k que minimiza os resíduos, né? E esse seria o k representativo da grandeza que nós queremos encontrar, né? Seria a melhor estimativa do k dado aquele conjunto de dados que nós temos. Bom, a ideia agora seria prosseguir, né, e mostrar o que acontece, né, como é que ficam as expressões para os parâmetros no caso do ajuste da reta, tá? Mas antes disso, eu preciso introduzir um conceito importante, um método importante, né, que é a propagação de incertezas. Vocês vão ver isso com mais detalhe, vão se exercitar melhor nesse tópico com a professora Sônia, mas vocês vão aplicar isso no resto da vida, pelo menos no laboratório. Acontece que muitas vezes nós queremos determinar uma grandeza que depende de outras já conhecidas. Um exemplo é a aceleração local da gravidade usando um pêndulo simples, né? O período do pêndulo é 2π, é raiz de L sobre G. Portanto, se você isola a gravidade nessa expressão, você vai ter que ela é uma função do comprimento e do período. O comprimento e período você mede diretamente. São medidas diretas, né? E ele vai ter uma incerteza, tanto o comprimento quanto o período, vai depender da metodologia da sua medida, mas você vai ter uma incerteza. Eu me pergunto, bom, sabendo as incertezas do comprimento e do período, como é que eu estimo a incerteza do valor G que eu estimo, né? O valor que eu estimo eu sei estimar, não é difícil, é L vezes 2π sobre t ao quadrado. Mas e a sua incerteza, né? Como é que eu faço para estimar? E essa que é a grande pergunta. Então, aqui nós vamos usar essa fórmula, né? Então, seja que se uma grandeza que é a função de outras n grandezas estatisticamente dependentes, zeta-i's, cada qual com incerteza sigma de zeta, a incerteza xi, sigma xi, será estimada como a soma quadrática de del
xi del zeta vezes sigma zeta. Um exemplo para ficar claro, né? Vamos calcular a expressão da incerteza de G. Nesse caso, G é função só de duas grandezas, né? Aquele zeta vai ser zeta1, sei lá, o zeta1 é o L, outro zeta2 é o T. Então, faço a derivada parcial de G com relação a L, vezes o sigma L eleva ao quadrado. Faço a mesma coisa para o período, né? Se você usar a expressão, a gente tem uma expressão explícita, né, de uma forma elementar de expressar g em função de lt, e aí a gente consegue escrever a derivada, fazer a derivada dessa função com relação a L e a T, e essa é a expressão final que nós obtemos para o sigma de G. Então, sempre é isso que vocês têm que fazer para estimar a incerteza de uma grandeza que você obtém de maneira indireta a partir de outras medidas. O que acontece? No caso geral, essas grandezas zeta podem não ser estatisticamente independentes, né, e ter covariância não nula. Isto é, covariância, como é que é definida a covariância? É dado por esta média aqui, né? É a média do... Você tem sempre a covariância definida entre duas variáveis diferentes. Então, poderia ser, por exemplo, sei lá, uma covariância, no caso anterior, seria a covariância entre o período e o comprimento. Então, é a média de uma variável menos a sua própria média, vezes a outra variável, vezes menos a sua própria média. O que acontece é que quando as variáveis são estatisticamente independentes, essa média aqui, ela fatora, e os termos parciais, eles são zero, e por isso resulta em zero. Ali no caso anterior, imagina ali o exemplo da medida do comprimento e do período, né? Medida do comprimento você faz com uma régua e do período você faz com um cronômetro, e uma medida não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, se você mede para cima o tempo, se você, sei lá, se a sua estimativa, sei lá, se o seu tempo de resposta tende a fazer com que a estimativa seja mais elevada, por exemplo, né? Mais elevada do que o valor verdadeiro, isso não tem nada a ver com a sua medida depois na régua, provavelmente, né? Uma coisa não correlaciona com a outra. Pode até ser que o medidor tenha essa tendência de sempre medir tudo para cima. Aí sim, aí correlaciona. Mas em geral você espera que uma medida não tenha nada a ver com a outra e sejam estatisticamente dependentes e a covariância seja zero. Então, a maior parte dos exemplos de laboratório, né, a covariância é zero. São casos muito específicos, mas eu falo aqui, eu menciono porque às vezes aparece. Quando aparece covariância, a fórmula da propagação de incerteza é um pouquinho mais complicada. Na verdade, você só vai acrescentar esse segundo termo com as covariâncias, em que aparece aqui a derivada parcial de zeta vezes a derivada parcial de zj. Você vai somar em i e j, com i diferente de j, e aqui você coloca covariância entre duas variáveis. Então, você vai fazer a soma entre todas as variáveis 2 a 2, né? E, na verdade, vai aparecer duas vezes a mesma, então vai aparecer um 2 aqui. Porque vai repetir. Porque primeiro você faz a covariância entre, sei lá, imagina o exemplo anterior, né? Você vai ter a covariância entre o L e o T, entre o T e o L. Então ele vai aparecer duas vezes, vai aparecer um sinal, vai somar dois termos iguais e, portanto, vai aparecer um fator 2 aqui, tá? Mas nessa expressão aqui não aparece o fator 2 porque essa é a expressão mais geral. E se você escrever certinho, se você aplicar certinho essa fórmula, ela vai resultar nesse fator 2. É isso que eu estava dizendo, né? Nos exemplos do laboratório didático, as medidas costumam ser estatisticamente dependentes. Uma importante exceção é o caso do coeficiente angular A e B de um ajuste, que, em geral, a covariância é diferente de zero. Então, isso quase nunca acontece, mas pode acontecer de você ter que derivar uma grandeza que resulta de uma relação entre o coeficiente angular e linear de um ajuste. Tá, pessoal? Esqueci aqui, faltou. No caso do coeficiente angular e linear, faltou aqui de um ajuste, né? Então, isso que eu estava dizendo, pode ser que alguma grandeza que ocorra de você ter que estimar uma grandeza que seja a função de A e B que veio do mesmo ajuste. E aí, quando você vai fazer a propagação de incerteza, você tem que levar em consideração a covariância. Mas a covariância, a gente sabe qual é a covariância porque a gente consegue estimá-la do próprio ajuste. Isso é muito interessante, né? Eu vou explicar, ver se eu consigo explicar um pouquinho para vocês por que existe covariância entre o coeficiente angular e o linear, não é tão difícil de entender.
Beleza, então vamos agora para. Vamos voltar aqui para o problema do ajuste, né, de uma reta y igual a x mais b. Você vai considerar aí um conjunto de dados, de n dados, ou n pares x, y e i, de acordo com o modelo estão relacionados por yx igual a x mais b, onde a e b são constantes a determinar, em princípio desconhecidas. A variável dependente tem variância sigma i e os erros dos dados são estatisticamente dependentes. Tá? Em princípio, a gente vai supor que não existe erro na variável independente que é o xi, tá? Então, esse sigma i, por enquanto, é a variância apenas da variável dependente yi. O problema consiste em determinar os parâmetros, eu chamei aqui de atil e betil, que minimizam a função Q. A função Q é aquilo que eu tinha mostrado para vocês, né? A soma dos resíduos ao quadrado. A diferença aqui é que eu vou dividir pelos sigmas i ao quadrado. Eu faço isso porque eu quero dar mais peso para os resíduos no caso em que você tem eventualmente um sigma menor. Então eu estou fazendo um Q pesado pela variância, tá bom? Em princípio pode ser que os yi's tenham variâncias distintas. Assim, em muitos casos o sigma é o mesmo, tá? O sigma é o mesmo para todas as medidas. Porém, isso não acontece sempre e o método ele é geral o suficiente para levar em consideração isso, tá? E aí eu faço a derivada parcial do Q com relação ao coeficiente linear B, igual a zero, né? E acho qual é o B tio em que isso acontece. Então, esse seria o B ótimo, o B tio é o B ótimo, e del Q del A igual a zero. Eu vou achar aqui o A tio, que é o A ótimo. Antes de prosseguir no desenvolvimento algébrico do ajuste da reta, né, vamos considerar o seguinte problema. Vamos voltar para um problema mais simples. Também é um problema de ajuste de reta, mas mais simples. Você imagina que vários experimentos diferentes foram realizados para determinar uma grandeza y, obtendo-se um conjunto yi e sigma i de dados. Então, vamos pensar num caso bem simples. Vamos pensar que você mediu a aresta de um cubo usando uma régua, um paquímetro e um micrômetro. Vamos supor que esse cubo é suficientemente pequeno para você conseguir medir com o micrômetro. Imagina que seja um dado, por exemplo. Note que as variâncias não são necessariamente iguais, nem os dados yi's. Isso é importante, tá? A grandeza, como é uma medida de uma mesma, do mesmo objeto físico, então o valor verdadeiro, o valor esperado, deve ser o mesmo, né? E por isso eu posso pôr y igual a b. Porém, os dados, né, não fornecem valores numericamente iguais necessariamente, né? E como é que eu faço para obter o valor médio nesse caso? Eu posso fazer simplesmente a média? E aí vocês vão falar para mim, mas será que eu não. Será que o valor do micrômetro, o resultado do micrômetro, não tem que pesar mais na minha estimativa? A resposta é sim. Quer dizer, aquelas medidas que têm um sigma menor, eles devem estar mais próximos do valor verdadeiro e, portanto, eles devem pesar mais no ajuste. E o método dos mínimos quadrados pode ser aplicado nesse caso. Então, imagine, eu quero fazer agora a minha função Q, os resíduos, né, vai ser y menos b ao quadrado, bem simples. E eu só tenho um parâmetro aqui de otimização, que é o b. Então, eu faço a derivada parcial de Q com relação a b. Quando eu faço a derivada parcial de Q com relação a b, lembra que eu tinha um quadrado, y um quadrado aqui, né? Então, o 2 vai cair, mas lembra que eu tenho que também derivar com relação ao que está dentro do argumento da função, que está dentro dos parênteses aqui, né? Então, sai um menos também. Isso tudo tem que ser igual a zero. Essa somatória aqui eu posso separar em duas somatórias de um termo só e passar para o lado direito, um deles, né, multiplicando por menos 1, ou somando os dois lados pelo termo com sinal trocado. E aí eu tenho essa somatória, que tem b aqui no numerador, vai ser e o sigma i ao quadrado no denominador, vai ser igual a essa somatória com y e sigma i ao quadrado. Veja que o b é um termo comum, está somatório, então eu posso fatorá-lo.
e chegar na expressão final, que vocês veem aqui, uma expressão que na verdade ele mostra essa ponderação. Tá vendo que isso daqui é uma média ponderada. E qual o fator de ponderação? É 1 sobre sigma i ao quadrado. Então percebam que aquelas medidas com sigma i pequena, elas vão ter um peso muito maior. Então era aquela ideia que eu estava dizendo para vocês, e aqui é um método que prova como fazer isso, né, de maneira rigorosa. Agora eu quero também saber a incerteza da minha estimativa, né? Como é que eu faço isso daí? Bom, aí é interessante também. A gente vai. É por causa disso que eu introduzi a propagação de incerteza. A gente vai fazer uma propagação de certeza, porque nota que o B chapéu, B otimizado, né, ele é uma função dos YIs. E os YI são grandezas com variância. Então, eu vou aplicar a fórmula. Eu vou aplicar. Eu também supus que o YI são valores estatisticamente independentes, tá? Então, eu posso aplicar aquela fórmula da propagação de incerteza, eu faço a derivada de B chapéu para cada um dos YIs. Então, você vai pegar a expressão do B chapéu, faz a derivada parcial com relação a um dos YIs, que vai dar esse negócio que está aqui dentro dos parênteses, tá? E aí você leva isso ao quadrado e você vai chegar aqui que a variância do B chapéu é simplesmente 1 sobre sigma i de 1 sobre a somatória de 1 sobre sigma i ao quadrado. Então, na verdade, olha só que interessante. Então, vai ser basicamente, se você substituir essa expressão aqui no denominador por 1, você chega na variância. Tá? Então, isso aqui não é coincidência, depois eu vou explicar. Vou mostrar que isso aqui aparece depois no caso mais complicado. Muito bem, então vocês percebem aqui que a incerteza do B chapéu tem uma expressão relativamente simples. Essa expressão pode ser, perceba que o B tio ele vai depender só das suas medidas, né? Do YI, da sua estimativa da incerteza, que é o sigma i. Vamos agora para o desenvolvimento algébrico. Já que a gente fez um desenvolvimento algébrico mais simples, né? Do caso do y igual a b, y igual a uma... corresponde ao y igual a uma reta totalmente vertical. O que acontece agora que a gente tem a reta, no caso geral, né, que é dada pela fórmula x mais b. Então, você vai lá e faz a mesma coisa. Você primeiro deriva com relação a a. Quando você está derivando com relação a, lembra que você tem que derivar, vai cair o 2, mas você tem que também derivar com relação ao que está dentro dos parênteses. E aqui é um lugar onde as pessoas geralmente esquecem de notar que quando você derivou aqui, vai aparecer um xi para fora, tá? Porque você está fazendo a derivada com relação a de AXI. Então, o XI aqui nesse caso é como se fosse a constante e A que é a variável, tá? Nesse caso aqui que você está considerando, está fazendo uma derivada parcial com relação ao parâmetro. Você não está fazendo uma derivada parcial com relação aos dados, tá? O pessoal costuma errar muito isso, muito mesmo. Preste bastante atenção. Você está fazendo uma derivada parcial com relação ao parâmetro A. Aí você faz a mesma coisa com relação ao B, mas o B aqui não tem nenhum x multiplicando. Aí você faz a separação das somas e coloca em evidência os parâmetros otimizados, né, cujo valor você quer descobrir. Ou melhor, cuja expressão você quer conseguir, você vai chegar aqui um sistema linear que você pode colocar em forma matricial, né? Se você escrever como um vetor coluna os parâmetros B e A, você vai perceber que aqui vai aparecer uma matriz M. Note que essa matriz M ela só depende do sigmas i do xi. Do outro lado da igualdade, você vai ter uma matriz coluna, que aí pode depender dos YIs também. E como é que você vai ter uma expressão final para o B-til e A-til? Você vai inverter a matriz, né? E aí você faz a matriz invertida vezes a matriz coluna, né? A matriz M menos 1. Como é que você calcula a inversa dessa matriz? Você pode usar aquela formulinha que você já conhece do ensino médio, né? É o que é cobrado para entrar na faculdade. Vocês lembram disso, com certeza. Você tem um sobre o determinante de M vezes a transposta da matriz dos cofatores de M. Você faz essa conta, vai dar essa coisa meio complicada aqui, né?
um monte de somatórias aqui. Mas, na verdade, não é tão complicado quanto parece. Para implementar isso numericamente, não é tão complicado. Então, a gente calcula o B. O B vai dar essa expressãozinha bonitinha aqui. Tá? Note que interessante. O que eu vou dizer aqui, para vocês notarem. Bom, só eu ia repetir o que eu já falei, né? Que os YZs eles estão aqui só na coluna. E eles vão aparecer aqui, os YZs vão aparecer nessas somatórias que estão aqui no numerador. E para obter a incerteza do B-tio, é um pouco mais algebricamente meio trabalhoso, né? Mas o princípio é o mesmo que a gente obteve, a gente usou para obter o sigma do B no caso anterior. Note que aqui há uma forma de perceber quem é esse sigma, eu não vou demonstrar, vou apenas afirmar. O sigma B vai, se você pegar esta matriz e dividir por esse fator aqui, que é o determinante, na verdade, né, do M, se você fizer isso daí, você vai obter uma outra matriz que chama matriz das covariâncias dos parâmetros. E os termos que estão aqui na diagonal são precisamente as variâncias. E o que estão fora da diagonal, né, são as covariâncias. A covariância vai ser negativa do B e do A. Tá? E se perceba aqui, se faz esse termo aqui dividido por isso daqui, é precisamente a variância do B. Tá? Então, estou afirmando, não estou provando. E a mesma coisa para o ATIL. Tá? A expressão aqui para o ATIL é um pouquinho diferente. Ela vem diretamente aqui da aplicação dessa multiplicação, né, da matriz que eu chamei de matriz das covariâncias vezes essa matriz de coluna. E aqui embaixo você tem o sigma do ATIL. Tem umas definições que são importantes para nós, eu vou explicar a sua utilidade mais para frente, tá? E elas vão aparecer muito importantes que vocês conheçam. O Q quadrado é definido como uma função Q calculada nos pontos ótimos. Esse é o Q quadrado. É o Q calculado não no A, nos parâmetros, não no parâmetro qualquer, né? O Q, na verdade, é uma função de A e B, quanto que o Q quadrado ele já não vai ser mais uma função, os parâmetros ótimos não são mais, deixam de ser variáveis, eles são dados, e aí quando você calcula a função Q nesses parâmetros ótimos, você tem o que se define o Q quadrado. Tá? É importante saber o que é o resíduo absoluto, ou simplesmente resíduo. Nada mais, eu já até falei, né? É simplesmente. Aqui a gente já está definindo o resíduo como sendo a diferença entre a variável dependente, a medida, né, yi, menos a função de xi e dos parâmetros ajustados, aqui dos parâmetros otimizados. E o resíduo reduzido vai ser isso dividido pelo sigma i. Por que essa variável do psi quadrado é importante? Porque ela é possível demonstrar, isso é estatística um pouquinho mais avançada, que ela segue uma função de distribuição de probabilidade P de Q quadrado, né? Que é a distribuição Q quadrado. E nessa função, essa função ela vai ser função do próprio Q quadrado, né? E do K, onde K é o número de graus de liberdade. O que é o número de graus de liberdade? O que é o número de graus de liberdade? É o número de pontos, né, que foi utilizado para fazer o ajuste, menos o número de parâmetros a ajustar. Então, se eu obtive 10 pontos, se eu tenho 10 pontos para ajustar uma reta, 10 pares, né, XY para ajustar uma reta, eu tenho que fazer 10 menos os quantos parâmetros eu tenho no ajuste da reta geral? Tenho A e B, então são 2. Então, tem que fazer 10 menos 2 dá 8. A média, o que é interessante dessa distribuição é que a média, né, para um dado Q quadrado e para um dado K, a média dessa distribuição é igual a K. Aqui eu estou mostrando como é que é a cara dessa distribuição para cada um dos casos. Né? Geralmente os pacotes, até no Excel, tem pacotes que calculam, né, essa função. Ela tem
assim, ela precisa ser calculada numericamente, tá? Se vocês forem olhar, se vocês forem buscar nos livros estatísticos, você vai perceber que ela é escrita em termos de umas integrais mais ou menos complicadas, mas a maior parte dos pacotes estatísticos, ou pacote, ou mesmo o Excel, né, coisas mais simples, tem implementado o cálculo, né, numérico dessas funções para um dado valor de Q quadrado, um dado valor do número de graus de liberdade. Então, aqui eu coloquei algum exemplo de como é que é a cara dessa função, tá? Em função do K. Por último, eu gostaria de falar um pouquinho, tratar um pouquinho com vocês aqui do que fazer quando eu tenho uma incerteza na variável independente x. Como é que você faz? Você tem que fazer numericamente, tratar o problema numericamente, por meio de um algoritmo. Então, primeiro você resolve o problema sem considerar a incerteza na variável independente. Então, na primeira iteração, você vai ter um valor, um, o valor do coeficiente angular, tá? Depois, o que você vai fazer? Então eu tenho aqui, ó, esse A0 é precisamente então eu posso entender como a tangente de θ, mais calculado quando eu não considerei a incerteza na variável independente x. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, como eu tenho uma incerteza, de fato eu tenho uma incerteza na variável independente x, eu vou fazer tangente de θ vezes essa sigma de x para rebater essa incerteza em y. Tá vendo aqui? Em vermelhinho eu coloquei o que representa, aqui ó, vermelhinho, é o que representa essa incerteza em x rebatida em y. E para rebater em y eu preciso saber qual é o coeficiente angular nesse ponto. E aí eu tenho uma nova incerteza, que vai ser a incerteza em y ao quadrado mais a incerteza em x ao quadrado. Só que agora, desculpa, isso aqui não é bem é incerteza em x rebatida em y, tá? Incerteza em x rebatida em y que eu calculei aqui em cima. A iteração 2, eu vou começar agora com isso eu refaço o ajuste, né? E obtenho um novo coeficiente angular A de 1. E aí repito o procedimento, eu vou obter uma nova incerteza. E você vai iterar isso até que o AN, o novo coeficiente angular, seja muito próximo do coeficiente angular que você estimou na iteração anterior. Realmente não é necessário muito, às vezes uma ou duas iterações já é suficiente para você chegar ao coeficiente angular. Vou mostrar uma planilha agora que implementa o método dos mínimos quadrados, tá bem? Então, vamos sair aqui da nossa apresentação, vamos entrar na nossa planilha. Eu vou disponibilizar essa planilha e ela vai ser importante para a atividade que nós temos, a terceira atividade. O que essa planilha faz? Nesse espaço eu posso colocar os dados, tá? Então aqui você tem um exemplo bem simples, tem a variável independente é 1, 2, 3, 4, 5 e a variável independente são esses valores. Bem? Aqui em A, eu tenho o coeficiente angular resultante da reta. E ele plota ó, a reta e ele plota também os resíduos. Lembra que eu defini resíduo reduzido, resíduo absoluto? Com os resíduos, num ajuste normal, ele tem que estar distribuído aleatoriamente ao redor da reta. Porque se eu supus que eles são estatisticamente independentes e a reta é um bom modelo, então eles têm que estar dispersos aleatoriamente ao redor da reta. Bem? Muito bem. Então eu tenho aqui o coeficiente angular. Veja que o que ele faz aqui. Ele vai, lembra daquelas somatórias que estão nas expressões? Ele vai calcular aqui, ó, e ele até explica o que é cada uma dessas somatórias. Tá vendo? E depois ele vai pegar essas somatórias e fazer e aplicar na fórmula e usar a fórmula para calcular o A e para calcular o B também. Tá bem? Muito bem. Vamos supor que eu queira colocar um dado a mais. Vamos supor, eu fui lá, fiz a medida agora em x igual a 6 e ela resultou em 58. Né? Vamos supor que a variância continua sendo a mesma. Bom, eu coloquei aqui o dano condicionada na planilha. Por quê? Porque eu tenho que mandar, tenho que fazer. Aqui é a parte que tem as contas, ou algumas contas que ele vai usar depois para fazer as somatórias. Então eu tenho que vir aqui e copiar. Vocês perceberam que eu copiei.
aparecer geralmente é melhor você pegar duas aqui, ó, passar para baixo. Olha, tá vendo que apareceu a quinta aqui, ó, que bonito. E aí eu tenho uma nova estimativa do coeficiente angular. Vocês estão vendo aqui que o quadrado está mais ou menos próximo do número de graus de verdade, parece estar mais ou menos tudo normal. Agora, se eu tivesse uma incerteza em x, vamos supor que eu tenho uma incerteza pequenininha, vai, vou colocar aqui 0,1. E eu posso vir aqui acrescentar essa incerteza em x. 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 e 0,1. Não aconteceu nada, tá? Para poder levar em consideração, eu tenho que vir aqui em d. Aqui onde vocês estão vendo dy dividido por dx, eu tenho que colocar o coeficiente angular, que é 9,11. Agora sim ele levou em consideração. Vê que quadrado mudou. E aqui também ele rebateu e aumentou um pouquinho a incerteza. Tá? Veja que quando eu refaço essa conta, como é bem pequena, sem certeza não houve uma mudança muito grande aqui no A, então eu não preciso refazer. Bastou uma iteração para eu conseguir fazer a estimativa, recalcular a estimativa, tá? Agora levando em consideração, rebatendo, né, a incerteza em x, que é a variável independente, em y, que é a variável dependente. Tá? Para o exercício que eu vou pedir, vocês vão ter que obter a expressão para a reta do tipo y igual a x. Ou seja, uma reta em que você impõe que ela tenha que passar pelo zero. Vai ver que tem várias leis por exemplo, a lei de Hooke não tem coeficiente linear. Pode até ser que ele apareça lá por causa de um erro experimental, um erro sistemático experimental. Pode ser que ele, por causa disso, apareça. Porém, muitas vezes não existe. O experimento foi feito com cuidado e a lei experimental, ou a lei empírica, né, ou a lei prevista pelo modelo, não prevê o coeficiente linear. E aí, nesse caso, o seu ajuste ele fica mais preciso se você considerar y igual a x. Né? E eu vou pedir para vocês deduzirem o método dos mínimos quadrados para esse caso. Note que ele é mais simples, porque ele vai ter só um parâmetro para otimizar, que é o a. E aí vocês vão simplesmente... Você vai perceber que a expressão que vocês vão obter ele vai depender só dessas somatórias que já estão calculadas aqui. Então, a única coisa que você vai precisar fazer é modificar aqui a expressão. Tá? Vou manter. Então, por exemplo, eu venho aqui e coloco zero, porque o b vai ser igual a zero. Tá? E aí, aqui eu também vou ter que colocar igual a zero. E aqui eu vou refazer, e vai ser tarefa de vocês, implementar a nova fórmula. Voltei aqui onde estava antes. É isso aí, pessoal. Eu acho que era isso que eu tinha para hoje, para essa aula, né? É uma aula um pouquinho densa. O próximo passo vai ser em compreender como o método dos mínimos quadrados pode ser generalizado para um polinômio de grau arbitrário, porque a gente vai aplicar isso para o caso de uma queda livre, que você tem uma relação xt quadrado. Então é interessante a gente saber também como ajustar parábolas, né? E aí, com isso, eu acho que vocês vão ter em mãos um ferramental extremamente poderoso para vocês continuar a disciplina, né? E não só por causa da disciplina, eu acho que também para a formação profissional de vocês, eu acredito que esses conteúdos, né, esses conhecimentos são muito interessantes, né? São muito úteis. Não é só na física, né? Eles são muito úteis em análise de dados, em geral.